Olá pessoal, bem-vindos ao canal, aqui onde a gente trata de questões de trânsito com detalhes, com princípios e com história para o assunto ficar mais agradável e bem mais descomplicado. Nesse vídeo nós vamos falar de sinais de trânsito. Gesto do agente, gesto do motorista, apitos e semáforo. Eu quero trazer aí alguns detalhes que a gente está acostumado e não é o correto, e outros que é correto e nós não estamos acostumados. Qual o significado do sinal amarelo do semáforo? Então, questões aí que nós vamos tratar mais sobre esse assunto. Bora lá! Bom, primeiro vamos entender algumas coisinhas aí a respeito de uma regra geral de princípios, que é para a gente não se confundir nos entendimentos. São princípios e, sendo princípio, ele é internacional. Então, não existe nada no trânsito que obrigue o motorista a parar. Quando não tem sinalização nenhuma, a única coisa que obriga o motorista a parar é o perigo. Se não, é dê a preferência. Ou seja, se não tiver perigo, segue. Quando tem sinalização, nós somos obrigados a parar. A placa parada obrigatória já significa que vai ter que parar. Porque a autoridade já notou que o perigo já existe, ele é iminente. Outra coisa quando é controlada por semáforo. Se é controlada por semáforo, também tem que respeitar a sinalização. E o resto das sinalizações? Placa de dê a preferência, não é obrigado a parar, só se existir o perigo. Aquela inscrição pare no chão, uma faixa branca no chão, triângulo desenhado no solo. Qualquer coisa desenhada de sinalização horizontal é preferência, não é obrigado a parar. Nas definições de circulação, por exemplo, para chegar numa interseção, devemos reduzir a velocidade, que isso é uma infração grave, se deixar de reduzir. Também, quando chega na interseção em si, aí sim temos que parar ou não. Não existe regra obrigando a parar, a não ser o perigo ou um outro controle. Se não tiver, a parada é opcional. Isso é a regra geral quando não tem sinalização nenhuma. Reduz a velocidade, para se for necessário e depois segue o seu destino. No caso aí, do semáforo, também o amarelo significa reduzir a velocidade. O vermelho significa parar. Nesse caso é necessária a parada. E depois segue quando liberar, que é um controle. O apito também é um controle. Ele tem aí o silvo longo, que significa reduz a marcha, para preparar uma parada. E depois o agente emite 2 silvos curtos, que é o significado de parada. E depois um silvo curto, siga. Também tem os gestos do agente, que ele reduz a velocidade, reduzir a velocidade, e também depois ele levanta a mão. Nesse caso de levantar a mão, significa também, na Convenção de Viena, parada em todos os sentidos. Tem que parar em todos os sentidos. Mas vamos descartar aí incrementar aí esse entendimento que a Convenção de Viena trata em termos gerais, né? Não existe, por exemplo, você levantar a mão e na hora que você levanta, você estanca o carro. Não dá. Então vamos entender aí da forma mais racional possível que esse levantar a mão, na verdade o quadra já utiliza o silvo longo junto com esse gesto, quando ele tem apito.
né? Senão, o gesto de levantar a mão, ele permanece, enquanto ele está permanecendo com a mão levantada, você vai ter que parar, certo? Mas não existe parada brusca. A parada tem que ser suavizada por uma redução anterior, sempre. E quando o gesto do agente também fazer com a palma da mão voltada para trás, puxando, siga. Então nós temos aí nessa ilustração 4 regrinhas básicas de controle de tráfego que tem as 3 sequências: reduzir, parar e seguir. Agora vamos para a questão lá, se o farol amarelo é a atenção e se eu posso seguir, eu posso parar, o que é que eu faço? Nessa fase do amarelo, entende-se que o motorista está reduzindo a velocidade. Por acaso você está próximo da interseção? E aí, dá tempo? Não. Nesse momento, é sim um discernimento do motorista. Não se pode ensinar essa regra, que pode passar ou não posse, porque ela é exceção, ela é uma situação crítica, né? Ela tem que ser do consciente do próprio motorista, uma análise própria, né, do seu senso. Não é avaliar se dá ou não para passar. Ele tem que avaliar o menor perigo. Se o menor perigo é passar, aí sim ele vai avaliar nessa condição. E se o menor perigo for parar, então para. Agora, vai gerar infração? Sim. Por quê? Porque isso aí não é regra. Se a pessoa não conseguiu parar e parou sobre a faixa de pedestre, é infração. Se a pessoa parou e ficou na área de cruzamento, é infração. Tá? A mesma coisa é do agente, o sinal do agente, o sinal do apito, é a mesma coisa. Não vamos entender que o amarelo é simplesmente atenção. Ele é atenção numa forma geral, porque ele foi criado para a pessoa reduzir a marcha. Enquanto ele está reduzindo a marcha, ele está exatamente analisando e observando o perigo. É que aqui no Brasil não ensina muito esses negócios com afinco, né? Mas na França ele tem, inclusive nos manuais CFC, eles têm ali as regrinhas, inclusive em código, né? Em conjunto de letras, que é para a gente decorar e aplicar isso aí na hora. Já vou avisando aí que é muito raro você justificar que não parou porque não deu. Ah, eu me assustei, pisei no freio e o cara de trás bateu. Eu nunca vou estar errado. Quem está errado é quem bateu. Ele que tem que estar preparado para qualquer perigo. Assim como eu aqui na frente estou preparado para o perigo na interseção, ele tem que estar preparado lá atrás também. A gente está aqui discutindo regra. Agora, a exceção é sua análise. É você que vai analisar no momento crítico isso daí. Bom, gente, agora utilizando o apito. Agora que está mesmo em desuso, né? Os sinais de braço já estão em desuso, né? Agora o apito também está em desuso. Embora a Convenção de Viena enxugou um pouco os apitos, que antigamente eram 6 silvos, agora são apenas 3. Pessoal, se eu falar apito, vamos entender como silvo, que eu detesto falar essa palavra silvo, que ela é horrível. E não é para ninguém falar nada, não. Porque vocês vão no mercado comprar bombril e eu nunca vi ninguém comprar a empresa que fabrica palha de aço. Se eu falar apito, não estranhe não, faz favor. Bom, pessoal, aqui ó, os apitos, eles podem emitir esse silvo com um certo tempo de duração. Vamos adotar uma sequência lógica para a gente entender os 3 apitos, porque os livros de CFC, todos que eu peguei, todos os sinais que eu peguei na internet, estão com a sequência fora de lógica. Não existe reduz a marcha depois do sinal de pare. Um silvo longo diminua a marcha, esse ainda permanece. Isso quando for necessário fazer uma parada. Ou então simplesmente diminuir por algum motivo. O outro, depois que reduz, a gente para. Qual é o apito de pare? 2 silvo breve, 2 apitos curtos. Significa pare, né? Essa ordem de parada é feita num bloqueio policial, numa interseção, quando ele está controlando o trânsito. Um silvo breve, siga. Depois de uma parada, né, depois de uma parada que o agente fizer,
que ele for liberar o veículo, liberar o trânsito. Então ficou aí um silvo longo, reduz a marcha. 2 silvo breve, pare. E 1 silvo breve, siga. E gestos do agente. Existem 6 sinais que o agente pode utilizar para o motorista. O agente tem que saber fazer e o motorista tem que entender. Quando ele levanta a mão, está numa interseção e levantar essa mão, significa a ordem de parada para todos os sentidos. Quando ele estende os braços para os 2 lados, significa que todos os veículos que cortam aqui, ou seja, esses 2 sentidos aqui, vão ter que parar. A mesma coisa se ele fizer para um lado só, para só aquele lado. Com a mão espalmada, levantando e abaixando a mão, significa reduza a marcha. Não precisa parar, só vai parar aquele que ele escolher. Quando o motorista precisa selecionar alguém, utilizando uma lanterna, em caso noturno, né, ele vai acender uma lanterna objetiva e vai iluminar na direção do veículo que ele quer que atenda a sua ordem. O resto não precisa. Agora, um outro sinal do agente. Nas apostilas, às vezes o desenho não diz muita coisa, né? Mas é aquele que o agente põe a mão espalmada, voltada para trás, e vai fazendo esse movimento, certo? Significa que ele está puxando o trânsito de lá para cá. Agora vamos para os gestos do motorista. Esse, além de não ser muito utilizado, acaba fazendo errado e até engraçado. Existem 3 gestos que o motorista pode fazer. O gesto do motorista, todos eles são pelo lado de fora do veículo. O lado de dentro do veículo não diz nada para ninguém. Ficar fitando o pedestre olhando para o motorista para ver o que ele quer. Isso daí não existe. O pedestre olha o veículo. O outro condutor olha o veículo. É ele que tem que a gente observar. E as intenções do motorista passam para o veículo. Quando o motorista liga a seta, ele está passando a intenção dele para o veículo. Quando o motorista reduz a velocidade lentamente, ele passou a intenção dele para o motorista. Para os outros pedestres também. E também não existe sinalização por buzina. Então, buzina não é sinal de trânsito, é uma advertência de perigo. A buzina é uma advertência, né? E o pessoal usa a buzina para tudo quanto é coisa. O gesto de braço não substitui a seta. A seta tem que ter e tem que ser acionada. O gesto de braço é exatamente um reforço da seta. Toda sinalização de trânsito cabe um reforço. Uma faixa amarela contínua dividindo uma rodovia, ela tem um significado. 2 faixas amarelas contínuas também tem o mesmo significado. Mas qual é a diferença? Reforço. 2 chamam mais atenção que uma. E quando que eu vou usar esse reforço da seta? Quando a minha manobra exige um tempo mais curto, ele é mais intenso, eu quero chamar mais atenção. Porque a seta tem que ser ligada com antecedência. Caso essa antecedência seja um pouco mais curta, aí o reforço vai no braço. Isso é com o braço para fora, com a mão espalmada, a mão fica quieta. Porque se ficar mexendo, o motorista lá atrás vai entender que ele está conversando com a pessoa e fazendo gesto. Que é um perfil latino, né? O brasileiro adora isso também. Se for para a direita, a mão vai para fora do carro e espalmada. Pessoal, tem gente que diz que a mão é assim, lá para cima, né? Tem gente que diz que é com o dedo. A Convenção de Viena, que regulamentou essa regra, desenhou e está bem desenhada, tá? Aí o desenho aí é com a mão espalmada. Não é para o lado que vai, é para cima. É para cima. Basta a pessoa ver aqui que ele sabe que só tem 2 sinais de seta.
É para a direita ou para a esquerda. Vale lembrar que se o braço está para fora e não é para fazer esses 3 sinais de reforço da seta, é infração. Uma das coisas que não são ensinadas no CFC, e as pessoas estão aprendendo aí na rua, coisa para se rir. Esse sinal de seta não é apontando com o dedo, nem apontando para o lado e nem apontando por cima do carro. Isso daqui é um risco no trânsito. Pessoal, ó, olha só o que eu vou fazer um comparativo isso aqui, para ninguém falar que eu estou inventando regra, né? Eu estou falando de princípio e aqui no Brasil pouca gente fala de princípio, né? E eu estou tocando exatamente nos princípios, nas origens, lá onde foi criada a regra, lá onde foi discutida. Esse sinal aqui de apontar com o dedo, né? Isso daqui é um sinal social. E ele funciona para todo mundo, para a gente olhar para a direção dele e não para cá. A criança de até 8 meses de idade, ou um cachorrinho, também de qualquer idade, ele não vai entender que você aponta. Se você apontar, olha lá o seu ossinho lá, olha o seu ossinho lá, ele vai olhar para você, ele lê o seu semblante, olha para a sua mão e fica olhando aquele dedo. Ele sabe o que é? Não. Então, para uma pessoa que não é um pet, que não é menor de 8 meses, se a gente fizer um sinal por cima do carro aqui, mostrando para lá, o motorista que está atrás vai olhar o que é que está acontecendo, né? É um assalto? Vai cair alguma coisa? É um perigo? Está me alertando de algum perigo? Quando ele olha para o lado, aí o cara pisa no freio para reduzir a marcha. Aí eu estou atrás, na traseira, né? Quem vai pagar? Sou eu. O motorista ruim sai ileso e eu errado. É por isso que os Estados Unidos fez uma campanha para conscientizar o pessoal a fazer a sinalização certa. Ficou até engraçado, porque o cara passou na rodovia por outra pessoa, os 4 moleques passaram por uma mulher lá, ela estava para cima do teto solar, né? Aí ele gritou, vaca! Aí ela entendeu que era um xingamento. Devolveu o xingamento, chamou ele de jumento, né? Na linguagem deles lá, né? E lingou, xingou e ficou dando risada. Nem aí para segurança. Depois a câmera mostrou lá na frente. Bateu na vaca. Então a gente tem que fazer o sinal certo, senão a gente obriga os outros a entrar em perigo. Então quem faz sinal errado no trânsito, ele é um motorista perigoso. Quando eu aponto para o chão também, lógico que o motorista lá atrás, se ele não for menor de 8 meses, ele vai olhar para a direção do dedo e não para o dedo da pessoa. Aí quando ele olhar, o camarada pisa no freio. Aí o besta lá atrás, que estudou, que tirou a habilitação, bate o carro. O brasileiro buzina para tudo, né? Tudo é buzina. Chega numa interseção, de quem é a preferência? De quem buzina? Vai lá, buzina lá. E o pior que é buzina para pedir passagem e é buzina para mandar passar, né? Tudo é um furdunço, né? Por causa dessas invenções de sinalização. Ninguém sabe o que faz. Fica todo mundo parado esperando o que aconteceu. E o trânsito trava, que é um dos principais objetivos do trânsito no mundo, fluir. O Brasil trava. Belezinha, gente? Espero ter trazido aí algumas coisinhas a mais nessas regrinhas que todo mundo já conhece. Essa regra do apito e do gesto, eu não condeno quem não entende dela direitinho, não condeno, porque nem os agentes estão conseguindo fazer mais essa regrinha. Então tá aí algumas coisinhas a mais que eu trouxe de comentário para preencher esse conhecimento que você já tem. Com a intenção de preencher um pouquinho a mais essas regrinhas para você ficar mais por dentro do assunto. E em té.